Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Bom estarmos na presença do Senhor, buscar a presença do nosso Deus. Nós estamos estudando neste mês de julho o livro do pastor Sam Tipton, que se chama Fator Oração. Hoje nós estamos no capítulo 3 desse livro, em que ele nos convida a mergulhar no avivamento através da oração. E o texto é um texto bem conhecido aqui da nossa igreja, 2 Crônicas 7:14. Vamos abrir nossas Bíblias, ler a palavra do Senhor, permanecer com ela aberta. 2 Crônicas 7:14. O avivamento acontece pela oração, queridos irmãos. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos nesta noite e buscarmos a Tua santa presença, Senhor. Buscarmos, ó Deus, a Tua direção para as nossas vidas. Fala aos nossos corações nesta hora, dá-nos a Tua direção, dá-nos a compreensão do Teu bom propósito para o nosso viver e para as nossas famílias e para a Tua igreja. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nosso desafio ao longo desse mês, mergulhando sobre a vida de oração, nós temos visto a importância fundamental de termos um desenvolvimento de oração. Mas mais do que nunca, esses nossos dias, nos convidam a orarmos ainda mais e a intensificarmos os nossos joelhos dobrados diante do Senhor. Nesse capítulo, Sam Tipton ele fala de uma experiência que ele conheceu em uma pequena cidade de Monroe, um bairro de Louisiana, uma pequena igreja, uma igreja com seus 26 membros, e 4 jovens tomaram uma decisão de começar a orar firmemente diante do Senhor. E que, após essa busca desses jovens, se culminou num grande avivamento que se irradiou para mais de 25 mil pessoas. E o que mais tocou o coração do pastor Sam Tipton é que o que despertou esses 4 jovens na faixa etária dos seus 18, 19, 20 anos, é que eles não queriam se contaminar com os jovens da sua época. Os jovens de sua época estavam envoltos em bebedeiras, em farras, mas aqueles jovens decidiram buscar a Deus. E assim como aconteceu no período do século 17 com os irmãos Wesley, também aconteceu nessa pequena cidade. Aqueles jovens, eles tomaram a decisão certa de buscar a Deus, e de buscar a Deus por meio da oração. Queridos irmãos, nós temos aqui com grande afinco buscado orar mais, buscado não nos desanimarmos diante das lutas e das batalhas das nossas vidas. E nós precisamos entender nesta noite que
o que vai mudar a nossa vida, nossa igreja, as nossas famílias é a oração. É isso que o texto de 2 Crônicas 7,14 diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Querido irmão, às vezes nós estamos querendo resolver as coisas na racionalidade, na razoabilidade, e estamos nos esquecendo de orar. E nós precisamos orar mais. Os verdadeiros avivamentos começam quando pessoas se comprometem a orar. Então nós não podemos ficar esperando condições melhores para começar a orar. Hoje é mistério que oremos mais. É mistério que busquemos mais ao Senhor. Diante de tantos desafios que nós temos. Quantos desafios, quantas lutas e batalhas as famílias estão enfrentando. Então, os irmãos acompanharam esses últimos 15 dias, nós clamamos a Deus pela vida da pequena Luana, o Senhor recolheu a pequena Luana. E que tarde triste ir no velório, no sepultamento dessa pequena, e chegarmos lá e olharmos para a família, a mãe agradecendo pelas súplicas, pelas orações, o irmão João Paulo junto com a sua família, agradecendo a igreja pelas orações. Mas nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos buscar mais a Deus. A irmã Anália acabou de postar no grupo de oração da igreja a perda de um jovem também que faleceu hoje. A irmã Gessilene falou que hoje também, mais cedo, houve um outro sepultamento de um outro jovem de uma outra igreja, que ele bateu a moto e teve morte instantânea. Queridos irmãos, tantas batalhas, tantas lutas, é mistério que nós oremos mais, que nós busquemos de Deus um avivamento para as nossas vidas, para as nossas famílias. O desafio que é proposto é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E o pastor Timothy traz esse destaque, que quando pessoas se comprometem à oração, coisas extraordinárias começam a acontecer. Nós não podemos ficar presos olhando para o nosso dia e olharmos para a nossa igreja, mesmo sendo pequena, mesmo não tendo a participação de todos, nós não podemos desanimar, nós precisamos continuar orando, perseverando, porque eu creio que logo experimentaremos este avivamento do Senhor. Se nós olharmos para o texto também de 1 de Reis, lá no capítulo 19, os versos 11, vamos ler lá, 1 de Reis, capítulo 19, a partir do verso 11. Observe como que aconteceu esse avivamento. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará.
Também conversei com Israel, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Queridos irmãos, perceba que o texto está dizendo que às vezes nós estamos buscando a Deus e nós não estamos conseguindo perceber o que Deus está fazendo. Muitas das vezes nós estamos buscando a Deus, nós estamos querendo uma resposta de Deus e achamos que a resposta de Deus então está no meio do vento, está no meio do terremoto, está no meio do fogo, e não vai estar. E às vezes nós vamos nos sentir sozinhos, abandonados nessa busca diante de Deus, mas não estamos. Porque o que importa é estarmos e permanecermos fiéis, amém, irmãos? Permanecermos fiéis a Deus. Indivíduos fiéis, eles perceberão o mover de Deus, o derramar de Deus. Lá foi o que aconteceu com os irmãos Wesley. Eles começaram a buscar e Deus moveu sobre a vida deles. Então entenda, querido irmão, persevere, seja fiel, permaneça fiel. Mesmo quando você não está conseguindo enxergar as respostas, permaneça fiel, continue fiel. Nunca despreze os primeiros começos, nunca despreze o primeiro mover de Deus. O avivamento raramente começa de uma forma grande. Ele começa com pessoas dispostas a quererem ver Deus face a face. Queridos irmãos, você nutre esse desejo no seu coração? Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a direção de Deus para a minha vida. Eu ouvi um testemunho essa semana, que a pessoa foi num culto, aí ele chegou no culto, e lá não tinha ar-condicionado, o ambiente estava muito quente, aí ele achou o som muito alto, aí a pessoa que foi fazer a leitura bíblica, não conseguiu ler a leitura bíblica corretamente, aí a pessoa que foi orar, aí chorou no meio da oração, e ele não entendeu nada do que a pessoa estava falando. Aí a pessoa que foi cantar, ele olhou, e a pessoa estava desafinada, estava fora do compasso, a banda. Aí ele começou a ouvir o pregador, e o pregador falava, e ele não estava entendendo nada do que o pregador estava falando. E o pregador, quanto mais falava, mais estava irritando ele. Aí terminou aquele culto, ele saiu de lá e se sentiu vazio. Ele falou, meu Deus, eu saí da minha casa para vir aqui nesse culto, nesse lugar quente. O povo não canta direito, não faz nada direito, ninguém se preparou com nada e nada aconteceu. Aí diz que no outro dia ele encontrou com o Senhor e ele falou, nossa, que bom te ver ontem no culto. Aquele culto foi tão poderoso ontem. E aquele senhor começou a dizer as coisas boas que tinham acontecido. Você viu tanto que o irmão estava feliz, porque era a primeira vez que ele estava dirigindo o culto, ele estava nervoso, mas ele fez, ele chegou no final, eu dei um abraço nele, e eu falei, que bom meu irmão, que você estava servindo a Deus com alegria, e eu fiquei feliz de ver, porque aquele irmão era muito tímido, aquele irmão não conversava com ninguém, e o pastor deu oportunidade para ele, e aquela foi a primeira oportunidade, e eu fiquei feliz, porque ele não rejeitou, ele se colocou disponível para a obra do Senhor. Aí ele falou, nossa, eu não sabia que o irmão tinha todos aqueles problemas. Aí, na hora que ele estava terminando a conversa, chegou uma mulher no meio do mercado ali, falou, nossa, que bom, eu te vi ontem no culto, que bênção, você viu o louvor da irmã? Ela não canta tão bem, mas ela estava tão feliz, ainda mais dessa semana terrível que ela passou, bateram no carro dela,
deu quase perda total, ela quase morreu, mas ela foi lá dar o testemunho de que Deus livrou ela. Ela ficou nervosa, ela não cantou tão bem, mas ela foi lá dar o testemunho dela, e eu fiquei tão feliz. Na hora que ela desceu, eu dei um abraço e glorifiquei o nome do Senhor Jesus, porque ela estava disponível para a obra do Senhor. Aí chegou o jovem, virou e falou assim: nossa, eu te vi ontem no culto, eu fiquei tão feliz de te ver lá no culto. Mas se vocês viram a banda ontem lá, os irmãos, primeira vez que estava tocando, eles estavam tão felizes, eles fizeram o melhor deles, eles ensaiaram a semana toda, eu vi a dedicação deles, eles estavam lá toda semana ensaiando, eles fizeram o melhor. É lógico, precisa aperfeiçoar um pouquinho, mas eles fizeram o melhor. Aí o outro irmão virou e falou, porque o primeiro senhor virou e falou assim: e que palavra poderosa ontem, não foi? Aí os outros: nossa, foi demais, como o pastor estava falando, e como Deus falou comigo. E o outro falou: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí o irmão virou e falou perguntou para ele: e você, irmão, o que você achou do culto ontem? Ô irmãos, eu tenho que confessar aqui para vocês que acho que o problema não estava no culto, o problema estava em mim. Porque eu saí de lá falando tão mal do culto. Eu não vi nada disso do que vocês viram. E esse irmão mais velho virou e falou para ele: meu irmão, quando a gente não vai no culto para adorar a Deus, a gente só vai ver os defeitos. Agora, quando a gente vai no culto para adorar a Deus, Deus vai falar conosco. Eu acho que o que tem faltado muitas das vezes na vida da igreja é esse desejo de querer ouvir a voz de Deus. E quando você não quer ouvir a voz de Deus, pode vir o terremoto, pode vir a tempestade, pode vir o fogo, pode vir o vento, você não ouvirá a voz de Deus. É isso que acontece nesse texto com Elias. Elias resolveu ouvir Jezabel, que ameaçou ele da morte. E então ele fugiu com medo e entrou em pânico com isso. Querido irmão, é a oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei a sua terra, os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, então entenda, Deus fala para aquele que tem um coração aberto, para aquele que tem o ouvido aberto, para aquele que tem a alma sensível para ouvir a direção de Deus. Não feche os teus ouvidos e o teu coração para Deus. Terceira coisa que o pastor Timothy fala para nós é que a presença de Deus se torna real e tangível quando nós estamos buscando verdadeiramente a Deus. O Senhor se torna real, o Senhor se torna tangível. A presença de Deus não pode ser só uma doutrina, não pode ser uma doutrina abstrata para você. A presença de Deus precisa ser de fato uma experiência tua com Deus, você com Deus, você querer ouvir o próprio Deus. Deus vai falar com você. Deus fala. Agora, quando você não tem esse desejo, quando você não tem essa oração, quando você não tem esse pedido a Deus, o Senhor não vai falar. A pergunta fundamental nesta noite é: você tem desejo de ouvir a Deus? A direção de Deus? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Tem pessoas que já se acostumaram tanto com a igreja, que eles querem absorver mais informações. Então tem crentes que são verdadeiras
bibliotecas e enciclopédias. Mas isso não move, de fato, o mundo ao redor deles. Como eu conheci pessoas assim. Eu conheci uma pessoa, queridos irmãos, que fora de brincadeira, ele tinha a Bíblia decorada. Você falava para ele qualquer texto bíblico, ele falava para você o versículo. Mas pensa numa pessoa incrédula. Pensa numa pessoa em que a família estava toda destruída. Porque ele tinha as informações, mas ele não tinha experiência com Deus. Vocês estão vendo que o slogan dessa igreja é uma experiência viva com Deus? Você precisa ter uma experiência viva com Deus. Não depende do pregador, não depende dos irmãos que estão aqui no ministério de música. Depende do seu coração. Depende da sua vontade de querer ouvir, de querer ver a direção de Deus. A presença de Deus é real e tangível quando você está o buscando de uma maneira autêntica. Amém? Não venha bater o ponto na igreja. Venha querer ouvir a voz de Deus. É isso que Elias fala nesse texto de 1 Reis. Moisés disse: se a tua presença não vier conosco, não nos faça subir daqui. Então, meus irmãos, presta atenção. Deus quer manifestar, Deus quer abrir as portas, Deus quer trazer direções. Mas nós podemos endurecer o nosso coração e não ouvir a direção de Deus. Seremos os miseráveis, seremos muito miseráveis, seremos muito medíocres. Mas o Senhor, Ele quer nos conduzir ao caminho perfeito, a uma direção perfeita. Por último, queridos irmãos, o pastor Timothy fala que a colheita e o envio de novos obreiros é o fruto visível do avivamento. Queridos irmãos, nossa igreja já teve um avivamento. Um avivamento que começou lá no início. Nós vimos coisas tão grandiosas acontecendo nessa igreja. Agora, eu confesso para os irmãos nesta noite, que o que mais me angustia hoje em dia, é ver o tanto que o coração das pessoas está cada vez mais endurecido. Como aqueles que frequentam as igrejas estão cada vez mais incrédulos, e não estão de fato buscando a Deus. Como eu vejo pessoas que não mudam a sua vida, continuam sendo pessoas irascíveis, não perdoadoras, pessoas que não cedem nada. A minha oração nesses últimos meses tem sido: Senhor, quebranta os corações. Quebranta os corações. Que este local seja um local que gere quebrantamento, que gere transformação de vida. E que a palavra anunciada sirva de transformação dos corações. Queridos irmãos, eu não sou nada. Sou um improvável. Eu vim de baixo. Quando eu saí de Goiânia e fui para São Paulo, eu tinha um dinheiro para ficar 6 meses em São Paulo. O que eu fiz? Fui lá, paguei 6 meses de faculdade, moradia e comida. Pelo menos comida eu ia ter, lugar para estudar, e Deus ia cuidar do resto. Era o dinheiro que eu tinha. Na primeira semana Deus abriu as portas, eu comecei a trabalhar. Só que eu já tinha pago a faculdade, e agora? Eu trabalhava em troca da bolsa. Aí eu fui lá e negociei com eles, pedi para eles devolver. Ele falou: não tem como devolver o dinheiro, como é que vai fazer? Tal. Eu falei: Deus proverá então. Aí o pessoal do colégio começou a me dar o dinheiro.
E Deus proveu, e o recurso ficou, e eu guardava o dinheiro, que eu falava, eu não sei por quanto tempo eu vou trabalhar, vai que eu perco o emprego, né? Pelo menos para mais 6 meses eu vou juntando dinheiro para pagar. E Deus abriu outra porta, e Deus foi abrindo outra porta. Quando a gente começou essa igreja, não tinha recurso, não tinha provisão. Talvez você entrou aqui e está pensando, e agora, o que vai ser da minha vida? Deixa eu te falar, confia em Deus, coloca a tua vida no Senhor, dobra os teus joelhos, começa a orar, começa a confiar. A promessa é dele. A promessa é dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei dos céus e sararei. A promessa está embutida. Então comece a orar, comece a se humilhar, comece a se quebrantar. Não seja mais a mesma pessoa, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais cheia do Espírito Santo de Deus, seja uma pessoa que compromete-se com Deus. Ore, 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 clame, clame, clame. O verdadeiro avivamento, irmão, não é emoção. O verdadeiro avivamento são os verdadeiros frutos da nossa vida. Homens e mulheres que vivem para a glória de Deus. Homens e mulheres que estejam dispostos a estar na brecha do reino de Deus. A grande pergunta da nossa vida é o fruto. Qual é o fruto da nossa vida? E não pode ser só nossos filhos. Os filhos é obrigação. Tem que ser mais. Tem que ser outras pessoas. O fruto da nossa vida espiritual é a conversão de outras vidas. O fruto das nossas orações, queridos irmãos, não pode ser só paz em nossas casas. O fruto da nossa vida não pode estar contaminada com a teologia da prosperidade e a teologia da confissão. Que a teologia da prosperidade diz para nós, então, que o fruto da nossa vida espiritual, é posses, é viagem, é carro novo. Não é isso. Porque isso qualquer mesquinho consegue. Qualquer ladrão consegue. Qualquer corrupto faz. Agora, o fruto do cristão é um outro discípulo. Amém, irmãos? Amém? Então é quando cada um de nós estivermos discipulando outra pessoa. Ajudando outro irmão, outra irmã a viver a fé com Cristo Jesus. Ajudando, acompanhando, acolhendo, orientando. Mas também não pode ser só aquelas pessoas que a gente quer. Porque o verdadeiro avivamento, irmãos, ultrapassa todas as barreiras. O verdadeiro avivamento ultrapassa todas as barreiras. O verdadeiro evangelho ultrapassa todas as barreiras. As barreiras sociais, as barreiras intelectuais. O verdadeiro evangelho apresenta verdadeiro fruto a Deus. Então, querido irmão e querida irmã, nesta noite, eu e você somos convidados a entender que Deus não mudou. Mas a condição humana permanece a mesma. Os homens continuam amantes de si mesmos, pecadores e distantes de Deus. Mas eu e você precisamos mudar. Eu e você precisamos entender que o que Deus fez lá atrás, em Genezaré, em Éfeso, no avivamento galês, no avivamento dos Wesleys, nos avivamentos lá de Lusiânia,
no avivamento lá dos moravianos, Ele está disposto a fazer hoje, aqui, nessa igreja. Por isso, pare de orar apenas a oração egoísta da sua vida, da sua família e das suas coisas. Comece a orar pelo avivamento na sua igreja. Comece a orar pelo avivamento neste bairro, nesta cidade. Comece a orar para que entrem através dessa porta pessoas que queiram buscar a Deus. E comece a ser o discípulo para acompanhar essas pessoas. Estender a sua mão. Pare de ser aquele que só vem para aprender mais e comece a ser aquele que entendeu o chamado. Que entendeu o chamado. 4 jovens numa cidade em Lusiânia, numa pequena igreja, fizeram um grande avivamento que se irradiou por toda a América do Norte. Levou missionários para diversos países. Que aqui seja esse local, aonde Deus levante homens e mulheres comprometidos com o reino dEle, com a vontade dEle, com o plano dEle. Se comprometa com Deus. Deus cuidará do resto. Deus cuida do resto. Deus cuidará de sua casa, da sua provisão. Deus cuidará de todas as coisas. Queridos irmãos, eu já vi tantas pessoas cruzando essas portas, chegando aqui, e eu falando essas coisas, eu falava, cara, daqui a 1 ano você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, você só tem que orar, ler a Bíblia e começar a viver com Deus. E Deus foi transformando vidas. E Ele transforma vidas. Então comece a orar, comece a ler a tua Bíblia, comece a buscar o Senhor, comece a jejuar verdadeiramente, comece a se dedicar mais na obra do Senhor, no serviço do Senhor, se comprometa com Cristo, e deixa que mais Ele cuidará, é promessa, é verdade, Ele faz. Confie, experimente o agir, experimente o fluir de Deus, experimente a graça de Deus. Ande com Deus e deixa Ele cuidar do resto. Deixa Ele cuidar das coisas. Para de querer resolver as coisas na sua força, na sua sabedoria, e deixa Deus agir. Deus age. A recomendação é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, humilhar. O que é se humilhar? Sair do trono do seu coração e deixar Deus ser o rei da sua vida. Amém? Então deixa Deus ser o rei. Deixa Deus governar a tua casa, governar a tua vida. Se humilhar, orar, colocar diante do Senhor. Tenha de fato uma vida de oração. Experimente isso, descansar. O hino antigo fala, descansando no poder de Deus. Então descansa no poder de Deus. Ore para que as pessoas se convertam e que você acompanhe essas pessoas com o amor de Cristo Jesus. Que Deus flua sobre nós com o poder dEle nesta noite e nesta vida. Vamos ficar em pé? Rogar a Deus pelo avivamento dEle em nosso meio. Santo Deus, eterno Pai, nos colocamos diante do Senhor nesta hora, rogando, ó Pai, que o Senhor use nossas vidas, ó Pai. Use nossas vidas, ó Deus. Use nossas vidas para o Teu reino, Pai. Tira de nós, ó Deus, todas as desculpas, tira de nós, ó Deus, todas as coisas que nos atrapalham. Enche-nos, ó Deus, com toda a Tua graça, com toda a Tua direção, com toda a Tua força. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada vida, cada família aqui nesta hora. Abençoe de uma maneira muito especial a vida da irmã
Lilaine, ó Deus, do Alessandro, ó Pai, que perderam a sua pequenina nesse dia, Senhor. Ó Deus, conforte o coração dessa família, ó Pai. Conforte, ó Deus, o coração, ó Deus, de todos os familiares, ó Deus. Que o Senhor conforte também, ó Deus, a vida dessa irmã que perdeu o marido nessa noite, ó Deus, que a irmã Anália conhece. Conforte também esse coração. Pai, que o Senhor, ó Deus, continue a abençoar a vida de cada irmão, de cada família, fortalecendo cada coração, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Eu rogo a Deus que o Senhor sopre o teu Espírito sobre nós. Nós queremos, ó Deus, não viver uma mesmice religiosa, nós queremos viver, ó Deus, o avivamento do Senhor. Enche os nossos corações com o teu Espírito, Pai. Transforma o nosso viver, enche-nos, ó Deus, sopra no coração de cada família da tua igreja, ó Pai, para que cada um venha te buscar e buscar ao Senhor, ó Deus, com intensidade, com coração verdadeiro, ó Pai. Sopra o teu Espírito sobre nós, Pai. Aviva a tua igreja, aviva a tua casa, aviva o teu povo, Senhor. Sopra o teu Espírito, ó Deus, para que possamos verdadeiramente ver o derramar do teu Espírito nesses dias, Senhor. Ó Pai querido, que, ó Deus, cada lar, cada família seja um local, um altar verdadeiramente do Senhor, Pai. Que reine a paz do Senhor, Pai. Reina a paz do Senhor em cada família, ó Deus. Tira, ó Deus, todo orgulho, Pai, dos corações. Quebranta os corações, ó Deus, para que reconheçam que o Senhor é Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que nos sustenta, Deus que nos guarda. Pai, ajuda, ó Deus, cada um dos teus servos, ó Deus, a ter, ó Deus, os propósitos, a vida alinhada ao Senhor, a tua vontade, ao teu querer. Quebranta os corações, Pai. Tira o orgulho dos corações, Pai. Pai, coloca fome e sede da tua justiça, fome e sede da tua palavra, fome e sede do teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai, que a tua igreja, ó Deus, seja de fato um local da tua presença sem igual, ó Deus. Flua sobre nós, Pai querido, flua o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, acorda o teu povo, Senhor, tira a incredulidade dos corações, Pai, amolece os corações, Senhor, para perceber, ó Deus, que nós precisamos buscar primeiro o teu reino, a tua justiça, para confiarmos que as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Ó Deus, faz o teu povo compreender, ó Deus, que a prioridade é estar na comunhão, estar junto, ó Deus, é buscar a tua face. Faz, ó Deus, sopra o teu Espírito, ó Deus, para que o teu povo, ó Deus, não tenha mais desculpa, Senhor, mas tenha compromisso, tenha vontade, tenha desejo. Ó Deus, faz cair por terra, ó Deus, todo o embaraço das trevas, ó Deus, toda a sedução deste mundo, faz cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Que, ó Deus, aqui seja lugar, ó Deus, a tua casa de oração, seja o local do fluir do teu Espírito, Pai. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja reconhecido. Ó Deus, nos faz perceber, ó Deus, quão precioso é a salvação em Cristo Jesus, quão preciosa é a tua graça, quão preciosa e maravilhosa é essa redenção que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, Pai. Nos faz compreender, ó Deus, todo o vilipêndio que o teu Filho sofreu por nós. Nos faz compreender, ó Deus, toda a dor que Ele sofreu, ó Deus, para nos dar a preciosa salvação em Cristo Jesus, Pai. Tira de nós, ó Deus, toda vaidade, todo orgulho, toda presunção. E gera em nós, ó Deus, um coração quebrantado, humilde e desejoso, ó Deus,
de mais do Senhor, mais de Ti e menos de nós, Senhor. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.